falar um pouco sobre este fenômeno, que é a ascensão do Donald Trump, quando eu fui fazer essa pesquisa em Georgetown, a ideia dessa pesquisa me veio em novembro de 2016, quando eu estava no consulado americano em São Paulo, num evento que basicamente a gente estava discutindo a futura política externa da Hillary Clinton, que com certeza seria eleita presidente, né? Isso no dia da eleição. Ninguém imaginou que o Donald Trump pudesse ganhar aquela eleição. E aí, na hora, eu lembrei de uma frase que eu costumo atribuir ao Marx, eu não sei se é do Marx essa frase, mas a frase é boa. Eu falo assim, quando a história faz uma curva, os intelectuais caem para fora, né? A eleição do Trump é uma curva na história. E os intelectuais todos, incluindo eu e outros colegas que pesquisam nos Estados Unidos, caímos para fora. Ninguém previu isso, né? Eu lembro de participar de um evento sobre Estados Unidos e que um colega meu falou, olha, eu vou explicar por que o Donald Trump vai perder as eleições, né? E deu lá dados demográficos, etc. Né? É algo que foi completamente inesperado. Então, portanto, é um fenômeno que demanda explicação. Naquele dia, em novembro de 2016, eu falei, eu preciso voltar a estudar. Precisamos voltar a estudar para compreender, afinal de contas, o que aconteceu. Porque a eleição do Trump não é sobre o Trump, é sobre um fenômeno, ele é um símbolo, ele é um sintoma, né? Não adianta começar a ficar, nascer mancha no meu braço, ocupar a mancha. A mancha é sinal de alguma outra coisa que está acontecendo no corpo, né? Então, portanto, o Trump ele é um fenômeno de alguma coisa, alguma doença no corpo social norte-americano. Dialoga, é óbvio, né? Eu vou ter que falar aqui um pouco sobre isso. Dialoga um pouco com questões que o Jerry colocou muito bem, de raça, evidentemente, que tem essa questão. Eu vou tratar muito rapidamente sobre isso, mas, basicamente, a partir da perspectiva de tentar compreender este fenômeno, né? Nós, como intelectuais, como pesquisadores, não basta se lamentar, não basta dizer, são burros, são ignorantes, são racistas, etc. A gente precisa compreender, afinal de contas, quais são as variáveis que explicam esse fenômeno. E a gente esquece, em 2016, quanto o Trump era algo completamente novo na política, né? Porque hoje houve uma trumpificação, né, em muitos aspectos da política, incluindo aqui no Brasil. Eu queria só, para a gente retomar um pouco, voltar a 2016 e voltar ao meu susto lá no consulado americano. Essa aí é a capa do New York Times, não é uma semana antes da eleição, um mês antes da eleição, é no dia da eleição, né? Em novembro, do dia da eleição, o New York Times deu esta manchete, 85% de chance de vitória da Hillary Clinton. Bom, antes disso, né, isso aqui é como variou o New York Times em termos de chance de eleição de cada um dos candidatos. Hillary Clinton, 85%. Né? Antes disso, analistas políticos, o tom era mais ou menos esse do político. Ele fala assim, hoje eu prometo que eu comerei um saco de rusty nails, de pregos enferrujados, se o Donald Trump conseguir a nomeação pelo Partido Republicano. Né? Se ele conseguir a nomeação pelo Partido Republicano. Eu fico me perguntando se ele já, né, cumpriu ou não a promessa. Isso aqui é a capa do Huffington Post, uma nota sobre a nossa cobertura da campanha de Donald Trump. Fala assim, nós não vamos levar a sério, anunciou, por enquanto, a campanha de Donald Trump será coberta na seção de entertainment, junto com a Kim Kardashian. Né? Kim Kardashian e The Bachelor. Nós vamos botar, cobrir o Donald Trump, não na seção de política, porque isso não é uma coisa séria, vamos colocar isso na seção de entretenimento. Veja só como as pessoas estavam... Claro que depois eles colocaram isso aqui, né? A próxima é assim, uma nota sobre a cobertura de Donald Trump. We are no longer entertained. Eles não estamos mais entretidos. Né? 538, que é um ótimo site, né, para quem acompanha pesquisa, né? Donald Trump já estava acima, à frente das pesquisas, mas a previsão deles era, a previsão enfática, que Trump will not win the nomination. Não está nem claro que ele está tentando ganhar. Né? It's not clear, he's even trying. Outra previsão de outro site, né? Nós não sabemos, a gente sabe o que vai acontecer, nós sabemos, what will happen. Trump vai sair, a gente não sabe quando, a campanha entre aspas, e cada dia da campanha entre aspas do Trump é um dia mais que os republicanos perdem escolhendo o seu real candidato. Isso aqui ainda era as primárias do Partido Republicano. Né?
A National Review, quem não conhece a National Review, ela é a mais importante do ponto de vista histórico, revista do conservadorismo tradicional norte-americano. Na verdade, a National Review ela é uma revista que praticamente fundou o conservadorismo americano moderno tradicional, né, que fundou a versão atual, moderna, do que é o conservadorismo norte-americano, com William Buckley nos anos 50, que é o fundador da National Review. Então, se há uma revista que representa o pensamento conservador nos Estados Unidos, é a National Review. E a National Review fez essa capa muito clara, né, contra Donald Trump. Ou seja, também há uma questão aqui que eu coloco, que é o seguinte, mas é a ascensão do conservadorismo e tal. Se é a ascensão do conservadorismo, é um tipo específico, não é o conservadorismo da National Review, por exemplo, que colocou na capa Against Trump. Precisamos entender que tipo de animal político especificamente que é esse, né? O Donald Trump, agora falando primeiro, né? Primeiro, para dizer que não foi levado a sério. Depois, uma vez conseguida a sua nomeação, vamos ver como é que se deu a campanha e o apoio do Trump. Primeiro, o Trump não conseguiu o apoio de praticamente nenhum jornal dos Estados Unidos. Dos 100 maiores jornais dos Estados Unidos, 57% apoiaram a Hillary Clinton, 33% nenhum, teve 4% que falaram assim, olha, não vamos apoiar ninguém, mas a gente recomenda que não se vote no Donald Trump, contra o Trump. Os únicos 2 jornais que apoiaram o Trump nessas eleições foi o Las Vegas Review, cujo dono tinha relações com a família do Trump, e o Florida Times Union, 2 de 100 jornais, ou seja, Donald Trump não tinha apoio nenhum entre a imprensa. Eu digo isso porque, pelo seguinte, como que antigamente os intelectuais, o pessoal do 538, por exemplo, media as chances de alguém ser eleito ou não. Era quantos jornais apoiavam, quanto dinheiro tinha de campanha, quanto apoio tinha dentro do partido, quanto apoio tinha, e nada disso o Trump tinha. Vamos ver outros dados. Por exemplo, isso aqui em termos de endorsements, né, que são os jornais. A gente vê a Hillary Clinton, ela teve mais endosso para o partido de jornais. Nos Estados Unidos é comum, né, o jornal escolhe um candidato, do que todos os outros candidatos. Ou seja, houve um peso muito grande em termos da posição da imprensa para a questão da Hillary Clinton, né? E o USA Today, que é um jornal que não costumava endossar, um dos poucos jornais americanos que não costumava endossar candidato, é um desses que fez o editorial dizendo, nós não vamos endossar, a gente nunca tomou, never taken side, a gente nunca tomou, agora nós estamos tomando um lado, né? E o USA Today, um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos, que nunca endossou ninguém, resolveu endossar Donald Trump, dizendo que endossar Hillary Clinton, dizendo que o Trump é unfit para a presidência, né? Dallas News. O Dallas News é um dos jornais republicanos, né, que tradicionalmente endossava candidatos republicanos. Veja só como é que era a capa do Dallas News. O único candidato sério hoje é Hillary Clinton. Inédito, se não me engano, na história do Dallas News, né? Primeira vez, outro no Arizona, também, primeira vez desde a fundação do jornal, que foi no ano 1890, que eles endossaram um candidato do Partido Democrata, né? Hillary Clinton é a única escolha, né? E aqui, se você botar os endossos, né, de uma série de jornais, né, em 2012 e em 2016, alguns jornais que endossaram Romney em 2012 foram para Hillary Clinton, né? Alguns não, todos, né? Um ou outro foi para o Johnson, que era o candidato do Partido Liberal, outros que não haviam endossado ninguém endossaram a Hillary Clinton. Ou seja, algo que foi um fenômeno, nunca antes visto em termos da movimentação da imprensa para tentar parar o Donald Trump, né? E aqui você tem a Hillary Clinton, portanto, por isso, ela acaba superando todos os demais candidatos democratas, né? Isso aqui é o tempo, né? Em termos de anos, um ano antes dos cálculos em Iowa, a Hillary Clinton rapidamente ultrapassa todos os outros candidatos democratas, ao passo que o Donald Trump, em termos de endosso, né? Olha o que acontece, ele vai abaixo de todos os candidatos republicanos, né? Financiamento de campanha, que é outra questão importante para a gente ver quem tem mais chance de ganhar uma eleição. A campanha do Donald Trump é uma campanha completamente desorganizada e uma campanha com pouco funding, né? Com pouco dinheiro, se comparado com a campanha da Hillary Clinton. A Hillary Clinton tinha 3 vezes mais dinheiro que a campanha do Donald Trump. Aliás, a campanha do Donald Trump era uma campanha que era, mesmo em comparação com os outros candidatos republicanos, Jeb Bush, Ted Cruz,
Ben Carson, era a campanha com menos dinheiro de todas elas, né? E da onde vinha o dinheiro do Donald Trump? O dinheiro do Donald Trump, não, essa aqui é, de novo comparando, né, Obama, Clinton, Romney e Trump, né, abaixo de todos eles, e o dinheiro do Donald Trump vinha majoritariamente do próprio Donald Trump. Ele financiava majoritariamente a sua própria campanha. Ele não era o candidato de Wall Street. O candidato de Wall Street recebia muito mais dinheiro de Wall Street outros candidatos que não o Donald Trump, né? Aliás, muitas empresas em Wall Street recomendavam que não se votasse no Donald Trump. Não era também o candidato de Wall Street. O Mitt Romney, não sei se vai passar esse vídeo. Donald Trump is a phony, a fraud. His promises are as worthless as a degree from Trump University. This is a time for choosing. He has neither the temperament nor the judgment to be president. His personal qualities would mean that America would cease to be a shining city on a hill. Esse aqui vocês devem se lembrar, não sei quem se lembra, março de 2016. Bom, primeira coisa, quem é o Mitt Romney? O Mitt Romney é o candidato do Partido Republicano nas eleições anteriores ao Donald Trump, não é qualquer um, né? E o Mitt Romney não é que ele não apoiou o Trump. Esse discurso que ele faz, ele diz que o Donald Trump é tão falso quanto um diploma da Trump University. E outras coisas mais, né? Daí para baixo, né? Então é algo que é absolutamente inédito. Absolutamente inédito, um ex-candidato a presidente do seu partido dizendo, pelo amor de Deus, não votem nesse cara. Ou seja, o Trump não teve. Isso é um símbolo do fato que o Trump não teve apoio, não só entre os jornais, mas não teve apoio no partido, nenhum apoio no partido. Ninguém importante do Partido Republicano endossou o Donald Trump. Antes do Mitt Romney, o candidato foi o McCain. O McCain, que estava vivo na época, não endossou o Donald Trump. A esposa do McCain fez campanha para Hillary Clinton. Família Bush não endossou, pelo contrário, o Trump falava mal do 11 de setembro, falava mal do Bush, do Jeb Bush, que era candidato democrata. Então, Bush, Romney, McCain, esses caras foram os candidatos do Partido Republicano. Nenhum deles apoiou o Donald Trump. Não só não apoiou, né, apoiou e ficou quieto em casa, não apoiou e fez discurso, pelo amor de Deus, não votem nesse cara. Então tem algo muito interessante acontecendo, né? A despeito de não ter financiamento adequado, a despeito de não ter apoio nenhum, a despeito de não ter apoio no partido, a despeito de não ter apoio na imprensa, porque, vou mostrar depois mais para frente, falava-se muito no Donald Trump, né? mas falava-se muito mal, mas fale mal, mas falem de mim, ele comprovou que isso funciona. O Donald Trump ele foi eleito, né? É claro que podemos dizer, bom, foi eleito por conta de alguns milhares de votos no Wisconsin, Pensilvânia, Michigan, né? Se mudasse esses pouquíssimos votos no Wisconsin, Pensilvânia e Michigan, Hillary Clinton poderia ter sido eleito. Bom, o fato é que ele foi eleito e o fato é que nós devemos lidar com esta realidade, compreender, afinal de contas, o que está acontecendo. Eu não pretendo aqui responder completamente a essa questão, porque é um fenômeno altamente complexo, né? Mas eu quero jogar aqui algumas ideias. E, ao final, eu quero jogar uma hipótese que eu tenho pensado, não é o que eu estou pesquisando a fundo, pretendo talvez mais à frente pesquisar, e aí, de por que o Partido Republicano foi tomado pelo Donald Trump, ou seja, pela ala radical do partido, ao passo que o Partido Democrata não foi tomado pela ala radical do partido. O Partido Democrata, nessas eleições, escolheu o cara mais centrista que eles podiam escolher, que é o Joe Biden. Por quê? A ala radical no Partido Democrata? A ala radical do Partido Democrata, mas essa ala não controla o partido. Né? A ala radical do Partido Republicano hoje controla o partido. Né? A ala moderada do partido está completamente alijada do partido, e isso nós vamos ver agora nas eleições de meio de mandato, para entender como é que isso vai acontecer, a real força do Donald Trump. Parece claro hoje, alguns anos depois da derrota do Trump, que não é porque ele perdeu que acabou, né? O trumpismo é um fenômeno que permanece, né? É algo que é muito incomum nos Estados Unidos. Nós temos aqui na América Latina peronismo, varguismo, esses ismos com personalidades fortes, né? Nos Estados Unidos não tem esta personificação, né? Esse ídolo à pessoa. Isso é algo incomum nos Estados Unidos, né? Não há nos Estados Unidos nada similar ao peronismo, ao varguismo, e não há nada similar ao trumpismo, não há o rooseveltianismo, não há... fala-se em wilsonianismo, mas é um outro contexto, né? Por quê? Porque o Trump não é o líder de um partido, ele é o líder de um movimento, né? Mas, se a gente comparar, por exemplo, as capas, isso aí também mostra como pegou de surpresa, né? Vejam só o tom das capas da Time,
do New York Times e da Economist, comparada, por exemplo, com o tom festivo, né, de quando o Obama foi eleito dessas mesmas publicações, né, da Time, do New York Times e da Economist. A Economist diz, really? Né? Os britânicos, claro, bastante horrorizados com o Donald Trump. Tem outras capas, né, que mostram um pouco aí o susto que foi a eleição do Trump, né? E aqui também seria esse vídeo famoso, que isso é o Trump na convenção republicana, em que ele já começa a desenhar um pouco e nos dá algumas pistas de que para que público, em certa medida o Trump captou, não sei se de forma consciente ou não, que havia ali um mercado, né? Havia uma demanda, faltava uma oferta. Ou seja, o Trump é a oferta que veio para uma determinada demanda que não se sentia representada. E ele vem e faz esse discurso na convenção republicana, dizendo que só eu, né, e I am your voice, vocês no longer forgotten, vocês não serão mais esquecidos. Há uma América que é esquecida, vocês não estão mais esquecidos, né? Every day I wake up determined to deliver a better life for the people all across this nation that have been ignored, neglected, and abandoned. I have visited the laid-off factory workers and the communities crushed by our horrible and unfair trade deals. These are the forgotten men and women of our country, and they are forgotten, but they're not going to be forgotten long. These are people who work hard, but no longer have a voice. I am your voice. Está falando para uma determinada América que está desconfortável com mudanças acontecendo nos Estados Unidos, mudanças sociais, político-econômicas, e que, portanto, está suscetível a um tipo de discurso de vamos voltar para trás, né? Make great again. Né? Nesse sentido, o Trump ele é muito mais um reacionário do que um conservador. Né? Ele é um reacionário no sentido de querer trazer, vamos voltar a ter carvão, vamos investir em carvão, vamos fechar o país para imigrantes. Então, uma série de questões que o Donald Trump trabalhou e que não apareceram. Claro que a gente, né, vocês conhecem o slogan da campanha do Trump, até hoje muito forte, que é um slogan, essa coisa de America, presente no slogan dos republicanos, já estava presente, né, tanto na do Mitt Romney, né, Believe in America, Country First, essa coisa nacionalista já era um tema meio presente nos republicanos, mas num sentido um pouco distinto, né? Num sentido um pouco de patriotismo, de levar para frente. Né? O Donald Trump, make great again, é um pouco de olhar para trás. Nesse sentido, a campanha da Hillary Clinton foi ruim, né? Porque não tinha um slogan. Eles tinham muito problema em definir qual era o slogan da Hillary Clinton. Né? Tentaram vários, né? A Champion for All, I'm with her, Stronger Together, e não tem. Até hoje ninguém sabe qual era o slogan da Hillary Clinton. Por quê? Porque a Hillary Clinton fez uma campanha um pouco assumindo também que é óbvio que ela ia ganhar. Como é que eu vou perder do Donald Trump? Né? Basket of deplorables. Né? E aí isso também gerou um problema depois ela acabou se arrependendo desta frase. Fighting for us. Ou seja, uma série de slogans. Né? E são sempre slogans, assim como o slogan do Obama, que era Hope, né? Hope and quê? Change. Hope and Change, que era o slogan do Obama, né? Não faz referência a mais esses sentimentos, né, mais elevados do que necessariamente a questão do país. E que o Trump trouxe isso de volta. Né? O Trump, é isso que eu queria mostrar. Isso aqui é um debate em 2015, em que debate entre candidatos republicanos. Né? Tinha vários candidatos republicanos. O mediador pergunta, vocês prometem que se vocês não forem nomeados, vocês podem prometer que vocês não forem nomeados, vocês vão apoiar o nomeado pelo Partido Republicano? O único que levantou a mão que disse que não era o Donald Trump. Né? Ou seja, ele não está nem aí para o Partido Republicano. Né? O Partido Republicano é um veículo pelo qual ele entrou com o seu movimento. Né? Ele entraria, e ele é um problema por isso, porque o Donald Trump é alguém que tem alguma capacidade, talvez pela primeira vez na história americana, de ser candidato, que é difícil, você pode, se a Constituição não proíbe, aliás, a Constituição não fala nada de partido, né? Não proíbe que você se candidate de forma independente, só que você precisa ter um determinado número de apoio. O Kanye West tentou se candidatar, né, nessas eleições, e ele apareceu em alguns, o rapper Kanye West, apareceu em alguns estados. Né? É difícil.
O Donald Trump é alguém que acha que teria esta possibilidade. É claro que é muito mais fácil você contar com a máquina do Partido Republicano. Né? Muito mais simples. Essa, aliás, é uma diferença importante entre o Trump e o Bolsonaro. O Trump tem uma máquina partidária, né, na sociedade e tal, que o Bolsonaro não possui. Né? Era esse slide que eu queria trazer. Veja, o que acontece aqui? O Trump fez uma famosa entrevista, iniciando a sua campanha, e de cara ele trouxe o tema. Porque se a gente pegar a posição tradicional do Partido Republicano com relação à imigração, o Mitt Romney, o George Bush, o McCain, o McCain é do Arizona, a família Bush do Texas, né? Eles têm uma relação mais aberta com a questão da imigração. O Jeb Bush, nos debates, falava muito de forma compassionate, né, sobre os imigrantes. Não, claro, temos que ver a questão das fronteiras e tal. E o Trump dizia que, olha, de todos aqui nesse palco, o Bush é o mais fraco em termos de imigração. Eu trouxe o tema da imigração e tal. E ele falou no dia 25 de junho de 2015 que os mexicanos estão trazendo estupradores, né, bringing rapists, drugs, crimes and rape. Isso foi um choque na sociedade americana, um choque. Vários candidatos republicanos falaram, não dá mais, realmente vamos abandonar o Trump. O que acontece depois que ele faz isso? Ele estava com 6% no dia 25 de junho. Um mês depois, ele pulou para 20%. Ou seja, não é que atrapalhou a campanha dele fazer esse tipo de declaração, ajudou. Porque ele foi visto como alguém que, olha, finalmente alguém que fala por mim. Né? Há algumas questões em todas as sociedades, não só na americana, que são meio não ditas. Né? Quando vem alguém que começa a falar essas coisas, né? Temos um exemplo aqui no nosso país, as pessoas, essas que se sentiam de alguma forma caladas, politicamente corretas, não sei o quê, começam a se ver representadas. Então, isso é um sinal bastante evidente de que tipo de público o Trump fazia a sua campanha, e como que esse público teve força suficiente para levá-lo à presidência. Tá? Então, agora a questão, portanto, passa a ser, o que está acontecendo? Né? Eu vou explorar rapidamente aí alguns temas. Né? Primeiro, para a gente olhar como foi a vitória do Trump. Né? Esse é o mapa normal que a gente costuma olhar para ver eleições nos Estados Unidos. Né? Se você precisa de 270 votos no colégio eleitoral, então o Donald Trump ganhou muito no Sul, Hillary Clinton em alguns estados, na Califórnia com vantagem, né? Aqui, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia foram os 3 estados onde a margem foi muito pequena. Né? O Bush ganhou em 2000 por conta de 300 votos no estado da Flórida. Mas se a gente olhar um pouco com mais detalhes o mapa e ver por condado, a gente tem uma outra figura, né? E aí isso aqui, cada um desses são os condadinhos. Né? Então vamos botar só vermelho e azul, a gente vê isso aqui. Né? Bom, o que nos diz esse mapa com esses pontinhos azuis? Né? Esses pontinhos azuis são grandes cidades e capitais dos Estados Unidos. A Hillary Clinton ela ganhou basicamente em todas as grandes cidades e capitais dos Estados Unidos. O Donald Trump ganhou no interior do país. Né? Então, se a gente olha, peguei alguns estados claramente republicanos. O Texas, claro que o Texas é republicano. Mas se a gente olhar, de novo, por condado no Texas, o que é aquele pontinho azul aqui em cima? Esse pontinho azul é Dallas. Né? Então, você tem um pontinho azul no mar vermelho em volta. Em Dallas, a Hillary Clinton não é que ela ganhou por pouco, ela ganhou com 61%. Em Dallas, Texas. 61% a 35%. Se a gente olhar, vamos para estados mais republicanos ainda. Utah, não tem coisa mais republicana que Utah. Utah, uma bolinha azul. O que é essa bolinha azul? É claro, é a capital, 42%. Kansas, Missouri, né? Você começa a ver esses pontinhos, Kansas City, né? É onde fica 61%, ou seja, é uma vitória, não é uma vitória por pouco, é uma vitória por uma margem muito grande. Aí você tem essa situação onde você tem esses pontinhos azuis cercados por pontos vermelhos. Bom, este é o primeiro fenômeno que chamou a atenção nessas eleições. Né? É o fato de que a Hillary Clinton ganhou em grandes cidades, centros urbanos, e o Donald Trump ganhou no restante do país, né? No interior do país. E a gente começou a ver também uma diferença, né, clara entre democratas e republicanos em termos de costumes e preferências. Né? Então, democratas preferem comunidades que você pode andar e os republicanos preferem lugares que são mais distantes, casas mais distantes, você precisa pegar o carro,
para ir, claro, aqui eu estou descrevendo uma comunidade rural, né, suburbana ou rural, e aqui uma comunidade urbana. Isso aqui é Nova York, isso aqui é uma pequena cidade no Kansas que eu preciso pegar o meu carro para andar. Então você tem os democratas mais, né, que preferem questões relacionadas a centros urbanos, os republicanos, veja que não é uma diferença irrelevante, né? Os republicanos preferem questões mais relacionadas a questões rurais. Claro que hoje nos Estados Unidos você já sabe muito sobre uma pessoa, mais do que religião, raça, nível socioeconômico, quem ela vota. Né? Em quem ela vota você já consegue derivar uma série de questões, porque há uma polarização muito grande nesse sentido. Né? E hoje a polarização significa que muita gente aceita que o seu filho ou a sua filha case-se com alguém de outra religião, de outra raça, mas não aceita que se case de outro partido. Né? Pode ser muçulmano, mas que não seja republicano. Né? Isso tem acontecido. Né? E aí o que acontece é isso. Né? Nós temos nos Estados Unidos, veja, isso é 94, vocês conhecem uma curva normal. Significa o seguinte, isso aqui é como a ciência política estudava voto. Né? Por quê? O voto, a maioria das pessoas se encontra aqui, nesta faixa. Né? Aqui eu tenho pouca chance de me eleger nas pontas. Então eu preciso, de alguma forma, apelar para esse eleitor aqui do meio. Né? Então a tendência é que o candidato final, ainda que o candidato, quer dizer, às primárias, eu preciso colocar um candidato que seja relativamente moderado, porque tem que apelar para esse meio. Bom, isso era verdade em 94, isso era verdade em 2004, quase nenhuma mudança. Olha o que acontece em 2004 para 2017. Isto é, visualmente, o achatamento do meio. Né? O centro está se achatando e as pontas estão se levantando. Hoje, principalmente se eu sou aqui ou aqui, vale a pena eu falar com essas pessoas. Né? Ou até mesmo com essas aqui. Eu ainda tenho chance. Né? Ainda mais se eu estou numa primária, por exemplo, onde tem muitos candidatos. Né? Se eu consigo me destacar aqui com 20%, 25% no começo, eu consigo obter sucesso. Ou seja, em outras palavras, há um incentivo estrutural para o radicalismo político. A gente tem visto isso em outros lugares. Né? Se a gente vê o overlap, né, entre republicanos e democratas, quer dizer, como é que se define? Muito liberal ou muito conservador? Né? Há um overlap, e esse overlap se dá muito no centro. Né? Mesma coisa, são 10 anos, 94, 2004, veja o que acontece em 2017. Bom, isso é um fenômeno que merece a nossa atenção. Né? De novo, há um afastamento, claro, visível. Né? Você vê aqui indo mais conservador para cá e os mais liberais para cá. E quando isso acontece, vale a pena eu falar com esses caras e esses caras falar com esses caras aqui. Né? Ninguém mais fala aqui. Né? Essa parte onde você tinha uma congruência de valores e de visão está desaparecendo. Cada vez mais nós temos, do ponto de vista político, duas Américas que não se conversam. A gente não entende o que fala. Nós que somos muito urbanos, educados e cosmopolitas, às vezes temos dificuldades de entender o que se fala do outro lado da curva. Né? E aí isso gera um certo desconhecimento. Né? E aqui mesma coisa. Né? Quer dizer, como é que democratas e republicanos se autodefinem? Ou seja, 70% dos republicanos se colocavam, quer dizer, havia aqui, né, 70% dos republicanos se definiam como consistentemente conservadores. E aqui era a média dos democratas. Né? De novo, a gente tem isso, quase some em 2017. Né? Sobra muito pouco. 95% dos republicanos são mais conservadores do que a média dos democratas. Esse fenômeno acontece também no Partido Democrata. 97% dos democratas são mais liberais que o republicano médio. Ou seja, o conservador liberal, o republicano liberal e o democrata conservador, de alguma forma, estão desaparecendo. Né? Mas há ainda questões que a gente vai ter que tratar. Bom, isto tem, de alguma forma, acontecido. O Jerry também tratou disso muito bem, eu não vou falar mais, sobre desigualdade. Né? A questão da desigualdade econômica que se acentua muito claramente após 2008, a crise econômica de 2008, a recuperação da crise é uma recuperação muito desigual. No topo, as pessoas recuperam mais rápido que embaixo. Isso porque 2008 coincide também com uma revolução do ponto de vista econômico. Né? Se você pensar o iPhone começou a entrar no mercado em 2007, 2008. 2008 você começa a ter Airbnb, começa a ter... Estou dizendo isso, Uber. Há uma mudança tecnológica aqui importante, quando você, por exemplo, tem inteligência artificial e, portanto, agora você vai ter caminhões autodirigíveis.
Quando a gente passar a ter caminhão autodirigível, a profissão de motorista de caminhão, essa profissão vai sumir. Veja, não é conjuntural. Perdi meu emprego de caminhoneiro, mas lá na frente vão me contratar. Não vou contratar nunca mais, porque esse emprego vai deixar de existir. Né? Os economistas vão dizer, é verdade, vai deixar de existir o emprego de caminhoneiro, mas foram criados, olha quantos empregos de programadores de caminhões autodirigíveis. Vai deixar de existir o atendente do McDonald's, mas quantas pessoas para fazer esse quiosque maravilhoso, para programar isso e tal? É verdade, né? Na computação isso acontece. Mas o tipo de gente que eu preciso recrutar para programar um caminhão autodirigível, programar um quiosque do McDonald's, é muito diferente do tipo de gente que eu vou recrutar para dirigir o caminhão ou para atender no McDonald's. Né? Esses empregos começam a sumir e, portanto, essas pessoas elas ficam mais suscetíveis a algum tipo de discurso político que fala, vote em mim que eu vou voltar a ser como era antes. O programador do caminhão vota em alguém diferente do que o caminhoneiro que perdeu o emprego para o programador do caminhão. E se ele perdeu o emprego para um imigrante, mesma coisa. Né? Então, há alguma coisa acontecendo aqui em termos, e esse aumento dessa desigualdade, né, que também é um elemento aí a ser levado em consideração. Então, você vê, as gerações atuais, cada vez mais, né, em 40, 92% dos filhos ganhavam mais do que os pais. Em 50, 79, 62, a partir de quem nasceu em 80, só metade. Agora, aparentemente, menos. Ou seja, os jovens estão tendo dificuldade nesta nova economia de encontrar alguns empregos, porque, veja, o meu acesso a atendente de McDonald's e a caminhoneiro é muito mais fácil, como um primeiro emprego ou outro tipo de emprego, do que meu acesso a programador de caminhão autodirigível de quiosque. Né? Então, isso tem sido uma questão também relevante. Né? O outro que também tem a ver com o atentado que nós vimos, né, que é a questão da teoria do replacement, the great replacement, como se isso fosse uma coisa pensada, né? Isso é a teoria da conspiração. Né? De fato, há um fenômeno nos Estados Unidos onde a taxa de fertilidade do país tem decrescido, né? Ao passo que a taxa de imigração tem subido. Né? Isso é uma das grandes vantagens, inclusive, dos Estados Unidos, a alta imigração. É uma vantagem competitiva com relação à China. A China tem um problema populacional grave. É uma população grande, cuja população economicamente ativa tende a decair nos próximos anos. A dos Estados Unidos, não. Por quê? Graças à imigração. De novo, isso do ponto de vista técnico é muito positivo. Agora, do ponto de vista sociológico, digamos assim, começa a gerar um tipo de... principalmente se você é branco e com baixo ensino, portanto não tem acesso a esse emprego de programador de caminhão autodirigível, começa a gerar um certo tipo de ressentimento. Né? E a gente vê uma diferença muito grande entre brancos que têm educação e brancos que não têm alto nível educacional, né? O white working class. Então, veja, a white working class diz aqui, as coisas mudaram tanto que eu me sinto um estranho no meu próprio país. 48% da classe trabalhadora branca americana se sente num outro país. Né? O American Way of Life tem que ser protegido de influência externa. 68% dos brancos de baixo ensino universitário acham isso, e brancos com ensino universitário muito menor. Né? Ali a média dos Estados Unidos. E aí o que acontece é também, ou seja, a pessoa frustrada, né, pela questão econômica, pela questão social, etc., ela começa a abrir-se a alternativas menos democráticas. Né? Então a pergunta é, já que as coisas estão tão ruins nesse país, nós precisamos de um líder que está disposto a quebrar as regras de vez em quando, um líder forte, né? Um macho caudilho. Né? Entre todos os americanos, 50% discordam, mas a white working class, 60% concordam. Né? Então a classe, de novo, baixa, branca, norte-americana, aberta a essas alternativas menos democráticas. Veja como a diferença entre os brancos que têm nível educacional é muito diferente. Né? 67% discordam dessa afirmação. E aí a gente tem um fenômeno, isso aqui é parte do estudo do Why Democracies Die, né? Como é o nome do autor? Israelense? Enfim, famoso estudo sobre Why Democracies Die, que a gente vê que quanto a gente tem quanto mais jovem a pessoa, menor o apoio dela à democracia. Né? Isso a gente vê tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Né? E aqui a pergunta é, tem um sistema político democrático é um jeito ruim. Nos Estados Unidos tem crescido a porcentagem de pessoas que acham isso, notadamente entre os mais jovens. Né? Rejeição a imigrantes, portanto, também tem crescido. Né? Isso tanto na Europa quanto nos Estados Unidos.
Na Europa também tem muitos desses fenômenos, muitos desses fatores que eu estou falando aqui estão presentes na Europa, razão pela qual também na Europa a gente vê surgimento de partidos populistas e nacionalistas. Ocorre que na Europa o sistema parlamentar multipartidário, às vezes é um pouco mais difícil o acesso. Os Estados Unidos, pela sua estrutura bipartidária, uma vez que você captura um dos grandes partidos, o acesso é muito mais fácil, né? E aí você tem esse tipo de resultado, né? Estados Unidos, terra da democracia, 51% não estão satisfeitos com a democracia nos Estados Unidos. Quando você não está satisfeito com a democracia, você começa a se abrir a uma série de outras alternativas, né? Então, um candidato que diz que as eleições nos Estados Unidos são fraudadas, que o presidente que venceu não é legítimo, você tem um grupo de pessoas aqui que está disposta a acreditar nisso, né? Você pode tirar desses 51%, um grupo relativamente grande, que acaba comprando esse tipo de narrativa, né? Agora, então, falei de fatores econômicos, né, questão de desigualdade, fatores sociológicos, políticos, great replacement, e tem fatores agora também da mídia, né, a mudança da questão midiática, mídias sociais, etc., é claro que é um fenômeno, né? Bolsonaro, aqui no Brasil, eu participei de várias reuniões também que diziam que, não, esperem, gente, a nossa previsão, consultorias, né, sérias, a nossa previsão é que quem vai ganhar é o Geraldo Alckmin, porque o Geraldo Alckmin ele tem um largo coalizão de partidos, e quando começar a campanha na TV, que é o que decide a eleição no Brasil, o Alckmin vai ter não sei quantos minutos. Bom, quanto mais o Alckmin aparecer, acho que mais caía. E aí o que aconteceu? O Bolsonaro, com 15 segundos, é o cara que foi para o segundo turno. Também mudou alguma coisa aqui, precisamos entender. Paciência, não adianta ficar reclamando da vida, tem que saber o que está acontecendo, né? Claro que as redes sociais têm algo a ver com isso. E o Trump ele era falado muito nas mídias, não só as redes sociais, as mídias tradicionais, né? O Trump ele sugava a atenção da mídia pelas barbaridades que ele falava. É claro, não dá para um candidato a presidente falando essas barbáries, não tem como ignorar, né? Só que isso deu para ele uma plataforma, acabou sendo positivo para ele, né? Então veja, ele foi o mais mencionado ao longo de toda a eleição. Esse em vermelhinho, né, em azul a Hillary Clinton, mais mencionado que todos os candidatos de longe, né? Falava-se o tempo inteiro de Donald Trump, o tempo inteiro de Donald Trump, né? Foi muito falado, né? E aqui também o tipo de informação que os que votam no Trump e os que votam na Hillary Clinton consomem são fontes completamente distintas, né? A Fox News, que hoje já é vista por muitos trumpistas como muito liberal, né? Agora temos que fazer mais uma outra emissora ainda mais trampista, porque a Fox News não é trampista o suficiente, né? Mas são ambientes midiáticos muito distintos, né? E mesma coisa em termos de... e claro, a Fox News que acabou superando, né? Em meados durante a administração Obama, a Fox News acabou sendo a emissora mais assistida dos Estados Unidos, né? Superando bastante a CNN. E também em internet e rede social, você passa a ter o Breitbart, né? Que era muito importante exercer, hoje se fala menos. Criou-se todo um ecossistema midiático em torno de alguns poucos sites, né, internet, aqui os sites que se criaram em torno dos democratas, né, o The Hill um pouco mais, considerado um pouco mais centrista, né, mas então você tem um sistema midiático que também não conversa entre si, né, eu acho que é isso, em termos dessas explicações de mídia. Agora, para ir para essa parte final que eu falei da questão racial, que me parece relevante. Bom, o Partido Republicano, primeiro, né, essa questão de rural e urbano. O Partido Republicano, no início do século XX, era um partido urbano, né? Era o Partido do Norte, Rockefeller, né? Era um partido que dominou muitos em Nova York, e os democratas eram o Partido do Sul, né? Democratas muito fortes no sul dos Estados Unidos no início do século XX. Esta mudança ocorre na década de 60 para 70 com a questão dos direitos civis, né? Nas eleições de 64, e também que os republicanos vão começar a nomear uns candidatos meio estranhos, né? O George Wallace, que vai ser candidato por um partido independente, que é um segregacionista. Eles vão, o Goldwater, que vai ser indicado em 1964. Bom, ocorre que, questão de direitos civis, o Johnson, a partir de 68, 70, os eleitores negros abandonam o partido republicano. E desde a década de 70, 80, durante todo o tempo, o Partido Republicano vai ter cerca de 8 a 10% apenas do voto negro, né? Isso desde os anos 80. O Donald Trump ficou na média. Isso aqui é normal para um republicano ter 8%, né?
Só que o que aconteceu é que o Partido Republicano passou a ser um partido de brancos, né? Homens brancos, mas majoritariamente de brancos. Ao passo que o Partido Democrata é um partido que tem que conversar com uma base muito mais diversa de eleitores. Uma coisa curiosa, isso aqui é 2016. Se a gente olhar o Trump e o Biden, veja o que aconteceu. O Trump melhorou o seu voto. Essa porcentagem de 12% é um dos melhores desempenhos de candidato republicano entre negros nos Estados Unidos dos últimos décadas. Lidem com os dados. Né? Assim, mas como? Não adianta ficar. O dado diz isso. O Trump melhorou muito também entre latinos. Lidem com os dados. Na fronteira do Texas com o México, onde Hillary Clinton foi muito bem em 16, o Trump melhorou bastante entre esses eleitores. Né? Há talvez uma coisa aí que precisa ser estudada. O fato é que, se a gente examinar, né, veja só, isso aqui é o que mudou em termos da eleição de 16 para 20. O Biden piorou entre brancos, ou seja, o Trump foi pior entre brancos em 20 do que em 16, só que foi melhor entre negros, entre hispânicos. Ou seja, a diferença era de 81%, foi para 75%, entre negros era 38%, entre latinos foi para 33%, era 38% entre Asian Americans, foi para 27%. Ou seja, o Trump ele reduziu entre minorias nos Estados Unidos a diferença com relação à sua eleição em 2016. Está aí um bom, falo com meus alunos, um bom tema de pesquisa. Né? E o que acontece aí tem uma questão também, uma diferença do voto negro e branco que é muito importante a gente examinar. Né? Tem uma grande diferença, o branco norte-americano, a minha hipótese que eu quero examinar aqui com vocês é que o fato o que explica o Partido Democrata não ter se radicalizado tanto quanto o Partido Republicano é o fato de que o eleitor negro é uma força moderadora no Partido Democrata. Ao passo que o eleitor branco é uma força radicalizadora no Partido Republicano. Por quê? A gente tem aqui, por exemplo, né, diferenças raciais entre democratas, né, que acreditam em democratas. A pergunta é necessário acreditar em Deus, em ordem, para ter uma boa moral? Veja que o eleitor branco democrata ele é praticamente ateu já, 90%, 89%, 90%. Os eleitores negros, 55%. O que eu estou dizendo? Este é um perfil que se assemelha, em certa medida, ao Partido Republicano, não ao Partido Democrata, tradicional. Só que os eleitores negros não votam no Partido Democrata, não votam no Republicano. Foi graças ao eleitorado negro que o Biden foi nomeado pelo partido. Né? Se você pegar os cálculos, primeiro Iowa, né, New Hampshire, onde tem uma porcentagem grande de brancos, Bernie Sanders seria um passo, uma radicalização do Partido Democrata. Quando chega a Carolina do Sul, dá o Biden. Quando chega o voto negro, dá o Biden. Né? Porque eles vêm desta perspectiva. Mesma coisa aos hispânicos. Né? A gente olhar a questão da crença em Deus como uma medida de conservadorismo, né, nesse sentido. Né? Por exemplo, aí um tema. Né? Então, quando você vai para os temas específicos, que é a legalização de casamento gay, o apoio entre brancos é cerca de 88%, entre negros 52%. De novo, isso aqui é, em alguma medida, um perfil de eleitorado que se aproxima um pouco mais do republicano do que do democrata. Nesse sentido, para poder, esse é o meu último slide, para poder ser nomeado pelo partido, um democrata precisa agradar uma base muito maior de eleitores do que um republicano que consegue só agradar o eleitor. Ele consegue ser nomeado hoje energizando o voto do eleitor branco radical. Né? Isso seria muito mais difícil no Partido Democrata. Tá? De novo, esta é uma hipótese que precisa de maior elucubração, mas joguei aqui uma série de provocações para a gente poder depois discutir. Tá bom? Obrigado.